A pergunta que ouço todos os dias, e acho que não estou sozinho, é por que os Estados Unidos e o presidente Trump estão realmente atacando o Irã? As respostas usuais são conhecidas. O Irã matou soldados americanos. O Irã é o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo. O Irã ameaça aliados dos Estados Unidos na região, principalmente Israel e Arábia Saudita. E, claro, existe a questão nuclear. Um regime terrorista como o Irã com arma nuclear seria uma potência terrível. Todas essas razões são verdadeiras. No entanto, existe uma razão mais profunda e talvez a mais importante que raramente é discutida. Está ligada ao que pode ser o maior desafio de segurança que os Estados Unidos enfrentarão no século XXI, a China. A ascensão da China depende fortemente de energia. E duas das suas mais importantes fontes de petróleo são o Irã e a Venezuela. Essas reservas fornecem o combustível que impulsiona a economia do Partido Comunista Chinês, a expansão militar e sua crescente ameaça aos Estados Unidos e a Taiwan. Agora, os estrategistas do Pentágono sabem disso. Os estrategistas da Casa Branca sabem. Isso nos leva a uma possibilidade pouco discutida. Um dos resultados mais importantes da Operação Fúria Épica, Operação Leão Rugidor, pode não ter nada a ver com o Irã. Pode ser sobre a China. Para entender essa história mais a fundo, estou acompanhado por Ahmed Cohen. Ele é o CEO do Centro pela Liberdade Israelense. Ele é major das Forças de Defesa de Israel e grande estrategista do Estado de Israel. Temos sorte de tê-lo aqui. Obrigado, Ahmed, por se juntar novamente. Obrigado por me receberem novamente. Com certeza. Então, sabe, Ahmed, quando os americanos ouvem falar do Irã, o que ouvimos é terrorismo, né? Os grupos aliados que estão atacando Israel, um possível Irã nuclear. Se você estivesse sentado em Pequim hoje e olhasse para um mapa do mundo, por que o Irã é tão importante? A geopolítica é um jogo complicado de consequências, na maioria das vezes não intencionais. A China está jogando um jogo muito longo, um jogo paciente nas últimas décadas, enquanto o Ocidente, liderado pela América, é antes de tudo inconsistente em sua estratégia, e principalmente aos olhos de Pequim, enfraquecendo por causa de sua falta de disposição em usar força militar, sua falta de vontade de impor sua dominância diante de outros concorrentes como a China, terceirizando sua indústria e sua falta de disposição em investir em poder militar. Desde 2016, Trump mudou essa doutrina e começou a reconstruir o exército americano. A indústria militar definitivamente muito mais no seu Trump 47, seu segundo mandato. A Europa, como parte do mundo ocidental, nós podemos fazer isso, e podemos ver isso agora com a guerra russa, e a China vê isso, vê a fraqueza e diz, tudo bem, podemos começar a ser mais ousados, mais fortes. E digamos que o verdadeiro objetivo de que Xi Jinping fala é retomar a ilha perdida de Taiwan. Nesse jogo, ver agora o que Trump está fazendo no Irã é uma mudança dramática na doutrina americana. Tudo começou com a Venezuela, obviamente o primeiro ataque do B-2 no Irã, martelo da meia-noite. E essa operação é muito difícil entender realmente o que os Estados Unidos estão pensando. Agora, aos olhos de Pequim, a primeira mudança é que os Estados Unidos estão dispostos a usar o poder militar. O problema com o poder militar americano é que os Estados Unidos geralmente são arrastados para conflitos locais a longo prazo, como a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão. Então, a primeira tentativa de Pequim será: isso não é ruim para nós, vamos distraí-los no Oriente Médio. Mas em outro momento, dependendo de como Trump gerencia a guerra, se ele corta o petróleo iraniano e defende a Arábia Saudita, que exporta muito para a China, ele pode usar isso como vantagem. Em uma abordagem indireta, em uma abordagem estratégica e indireta por parte de Trump, isso pode enfraquecer dramaticamente a China, assim como a mudança de indústrias, as tarifas e muitas das estratégias de Trump. Não ter uma abordagem direta em relação à China, mas enfraquecer estrategicamente. Então, novamente, não é algo tão claro assim. Pequim percebe isso. É complicado. Depende dos resultados e da gestão da guerra por Trump. Mas, definitivamente, é uma atitude surpreendente de Trump ao fazer um ataque direto ao Irã agora.
Antes de prosseguir, queremos compartilhar algo importante. Neste momento, Israel está sob ataque. Sirenes tocam, mísseis caem e famílias correm para abrigos antiaéreos no meio da noite. Mas enquanto o mundo assiste à guerra no céu, há outra batalha acontecendo silenciosamente em terra firme. Esta é a batalha pela comida. Milhões de israelenses estão vivendo na pobreza, e a guerra está levando essas famílias ao limite. Meir Panim está fornecendo refeições quentes, cestas básicas e cuidado para aqueles que mais precisam. Ajude a alimentar as vítimas ocultas da guerra. Clique no link na descrição e faça uma doação para Meir Panim hoje. Sabe, a gente não ouve muito do Partido Comunista Chinês. Acho que se eles são bons em alguma coisa, é em silenciar, sabe, as vozes. Realmente não ouvimos muito, pelo menos eu não ouvi muito. Fale para mim sobre o que sabemos sobre a dependência deles de petróleo. Quero dizer, é um país enorme. Eles têm, sei lá, 1,4, 1,5 bilhão de pessoas. Qual é essa dependência e como eles chegaram tão longe? Eles são enormes. Eles basicamente importam energia, considerando as diferenças entre carvão, petróleo e gás natural. Não entraremos em detalhes, mas a China entende sua fraqueza. E eles têm reservas muito grandes hoje no curto prazo. Isso significa que eles podem manter hoje, por alguns meses, suas... Eles conseguem resistir a um bloqueio de petróleo por alguns meses. A longo prazo, isso vai prejudicá-los dramaticamente. É por isso o Estreito de Malaca são um problema estratégico para eles a longo prazo em um ataque ao Irã. O fato de que eles precisam importar gás e petróleo é uma falha. Eles estão tentando resolver isso. Eles podem resolver no curto prazo, mas no longo prazo é um problema. Por isso, o ataque ao Irã é estratégico quanto ao gás, não pensando no curto prazo. Você notará isso na disputa de longo prazo entre Estados Unidos e China. Isso é essencial para entender a estratégia do Trump aqui. Trump está tentando evitar a guerra com a China. O objetivo da China, no final das contas, é assumir o controle de Taiwan a longo prazo. Essa é a estratégia chinesa. Eles disseram que há uma narrativa sobre 2027 ser o ano da guerra, quando a China estará pronta para tomar Taiwan e os Estados Unidos em 2027. Esse é o número esse é o número sobre o qual eles estão falando. Eu não sei o quão real é esse número, mas dá para ver muitos exercícios que os chineses estão fazendo ao redor de Taiwan, se preparando, construindo uma marinha capaz de tomar o controle. É um evento muito complicado. Além disso, a fraqueza, de novo, da indústria militar ao redor do mundo. E agora voltando, Europa, China, Coreia do Sul e Japão, Coreia do Sul, dá para ver que eles estão se reconstruindo. Mas aqui, Trump não busca um conflito direto com a China, mas sim um indireto, visando seu declínio e enfraquecimento a longo prazo. Ele quer adiar a guerra com a China para depois do mandato. Então, todas essas estratégias juntas não são para explodir uma guerra com a China hoje, não para destruí-los, nem para forçá-los a usar poder militar contra eles agora, mas para enfraquecê-los estrategicamente e recuperar os ativos americanos para fortalecer a hegemonia americana no mundo e enfraquecer os chineses. Uma que ficou mais forte seguindo a estratégia americana nos últimos 30 anos. Então, Trump está escolhendo a guerra com o Irã para evitar uma guerra que seria muito maior com a China no futuro. Sim, esse é um dos motivos. Quando você fala de geopolítica, existem vários motivos pelos quais você precisa entrar em uma guerra. A Terceira Guerra Persa, a Terceira Guerra do Golfo. É uma combinação de motivos. A China definitivamente está no topo da lista, mas você não pode dizer isso diretamente porque, na verdade, estaria dizendo: estou começando uma guerra com a China. Então você nunca vai dizer isso. O governo, obviamente, nega isso. Mas se você olhar o mapa, verá que os Estados Unidos estão se preparando para algum tipo de conflito militar com a China. Então olhe para a Venezuela. Se você observar a Venezuela, ela está posicionada na parte nordeste da América do Sul, onde as rotas marítimas passam pelo Canal do Panamá. Se os Estados Unidos controlarem essa área, o Mar do Caribe ali, eles podem se defender do leste e do sul, podem impedir mísseis. Imagine uma guerra com tropas americanas tentando cruzar o Canal do Panamá de leste a oeste, sendo ameaçadas por forças venezuelanas na praia. Então eles estão preparando uma estratégia de defesa no hemisfério ocidental.
Isso costumava ser chamado de doutrina Monroe. Hoje isso mudou para a doutrina Donald de Donald. Mesmo argumento, não haverá inimigos dentro do hemisfério ocidental sob a dominação americana. Essa é a história. Assim, eles podem defender suas próprias fronteiras. Esse é o primeiro pilar de ser um império. Depois disso, os Estados Unidos querem ter paz e tranquilidade no Oriente Médio. E é aí que o Irã está tentando causar algum tipo de problema. Por quê? Vamos analisar o Irã mais a fundo. Como discutimos da última vez, o Irã está enfrentando uma crise financeira após as sanções. Eles têm falta de eletricidade, falta de água, existem muitos problemas financeiros dentro do Irã que eventualmente vão evoluir para tumultos e protestos do povo. Isso não envolve os Estados Unidos. O segundo, uma ditadura como o regime iraniano vai responder a isso, primeiro começando uma guerra com Israel. Uma opção é começar uma guerra. Então, se você voltar ao mapa e olhar para o petróleo e a economia internacional. Eles controlam o Estreito de Hormuz, que controla 15% do petróleo bruto e cerca de 20% do petróleo e da energia. Para o mundo diariamente, sim, a transferência diária de energia mundial está dentro do Estreito de Hormuz. Isso significa que eles seguram o mundo pelo Estreito de Hormuz. Assim e todo, Nosso público usará a imaginação deles. e é uma ameaça real para o mundo. E se você tem um regime que é uma ditadura prestes a colapsar devido ao povo e aos problemas financeiros e econômicos internos, isso pode levar a uma crise no Oriente Médio, quando está fortemente armado com mísseis de longo alcance. Com a estratégia de que vou matar todos na minha queda, a verdadeira solução aqui é realizar um ataque preventivo para evitar que isso aconteça. Isso significa que as alternativas não são zero eventos no Oriente Médio ou uma guerra americana em grande escala no Oriente Médio. A alternativa, na verdade, é uma guerra em grande escala no Oriente Médio. Essa guerra seria iniciada pelo Irã e pelos Estados Unidos e Israel precisaria responder, ou seja, uma guerra em grande escala. Que tivéssemos um ataque preventivo para evitar que a situação se agravasse. Você viu quanto tempo os Estados Unidos demoraram para mover suas tropas? Mover as tropas para o Oriente Médio levou cerca de 2 meses, que é o tempo atual necessário. Se você tiver, os iranianos fechando o Estreito de Hormuz sem tropas lá, vai ser muito mais complicado. Os mesmos 2 meses. Se eu entendi o que li hoje, foi que a Comissão Internacional de Energia, que é os Estados Unidos e todos esses outros países que acumularam reservas, eles têm, se eu entendi um ponto, cerca de 1,8 bilhão de barris de petróleo no máximo, nós usamos 100 milhões de barris globalmente, ou seja, todo o estoque, se nada mudar, equivale a cerca de 18 dias que os Estados Unidos e seus aliados têm armazenados. Não? Não. Então, o Estreito de Hormuz está sendo transferido pelo Estreito de Hormuz. Aproximadamente de 15 a 20 milhões de barris por dia, de um total de 100 milhões diários no mundo todo. Certo? Então agora você tem apenas 50. Eles têm dutos que você pode desviar. Então vamos considerar, mais ou menos, é aproximadamente de 10 a 12% do petróleo mundial. O uso diário de barris. Milhões de barris todos os dias. Isso ficou preso agora no estreito, o que foi dramático para o mercado. Mas essa é a quantidade. Agora, eles anunciam que podem liberar 400 milhões de barris. Se você fizer as contas, aproximadamente de 10 a 15 por dia, isso te dá 40 dias ou um mês. Esses são os números que Trump está falando para evitar o aumento extremo, o aumento dos custos do petróleo no mundo todo. Agora, isso dá a ele 3, 4 semanas para verificar. O mercado agora, aliás, está precificando uma queda nos preços de volta para 70 por volta de maio. Correto. Isso significa, para colocar em perspectiva, que subiu para 120. Foi isso, agora está em 97 hoje de manhã. Certo? Caiu. Vai ficar perto de 100, esse é o número por enquanto. Não há escassez real agora, pois estão colocando no mercado. Mas como o mercado precifica isso? E quando eles supõem que podem voltar a trazer essas coisas, ainda está 35 acima do que eu acho que estava antes da guerra. Sim, claro, de 70 para 97 é dramático, mas pode voltar a cair se o mundo se reunir. A questão é, o que os americanos fazem agora no Estreito de Hormuz?
O mundo está enviando uma mensagem. A França agora está enviando forças para defender navios no Estreito de Hormuz. A pergunta, eu não sei se há minas marítimas submersas lá que os iranianos colocaram. É uma questão para a qual eu não tenho uma resposta clara, porque se for assim, vai levar entre 6 a 8 semanas para retirá-las. Isso só pode começar depois que eles assumirem o controle do território. Isso mostra que não há ameaça iraniana a eles. Após removerem as minas, poderão fazer a varredura. Sim, então eles destruíram acho que 12 ou 14 barcos de minagem, ou seja, navios iranianos de colocação de minas. Eles fizeram isso antes ou depois de colocarem as minas? Boa pergunta, não sei a resposta. Ouvi rumores dos dois lados, mas não sei. Sem as minas será bem mais fácil, com elas muito mais difícil. O exército americano terá que resolver isso. O fato é que eles não defendem navios. Agora, pelo Estreito de Hormuz, isso indica que há minas no caminho, mas não sei disso com certeza. Quem deve responder é o pessoal militar. Eu quero que a gente abra a mente para um cenário horrível. Eu quero te fazer uma pergunta. O Irã consegue a bomba ou a gente não ataca em junho e o Irã consegue a bomba? O que ocorre no Estreito de Hormuz? Que poder eles têm? O problema de manifestar seu poder potencial em uso real de poder militar é que você perde a influência. É isso que está acontecendo com os Estados Unidos agora. A ameaça de usar poder militar contra o Irã enfraqueceu dramaticamente porque você já a esgotou. Em segundo lugar, o Irã tem uma bomba, ou argumentou que tem uma bomba e pode ameaçar com isso. É aí que entram as negociações, e é aí que a fraqueza do Ocidente é dramática. Isso indica que o Irã agora poderia agir como quisesse. Esse é o argumento do Bibi, o argumento de Netanyahu nos últimos 20 ou 30 anos, dizendo que o problema não é o Irã usar a bomba. Mais do que isso, é usar a influência da bomba para apoiar seu círculo de fogo ao redor de Israel e enfraquecer Israel. Porque você pode ver isso agora. Com a Rússia começou uma guerra, tomando outro país soberano, atacando, destruindo, matando, assassinando, e o mundo não apoiou esse país de forma direta. Eles só estão dando munições e dinheiro, mas dizem que essa é a sua guerra, porque estão apavorados com um guarda-chuva nuclear. Apavorados. Agora, a Rússia é, digamos, mais moderada e racional do que o regime iraniano, que é um regime extremista, xiita, fundamentalista. Como negociar com o regime iraniano dizendo tenho uma bomba, faço o que quiser? Isso é uma ameaça real ao mundo. Bem, podemos supor que a Europa fugiria com o rabo entre as pernas. Acho que os Estados Unidos também fariam isso. É um problema. É um desafio que Trump, graças a Deus, teve a coragem e a disposição de atacar preventivamente aqui. Israel fez o ataque preventivo em junho com o apoio dos americanos. Que isso realmente está salvando o mundo de ter um regime que é insano. Não para usar a bomba, mas para usar a influência da bomba em outros desafios. O Irã está fornecendo seus drones Shahed para a Rússia atacar a Ucrânia na Europa. Essa é uma ameaça que agora foi eliminada, que enfraqueceu a Rússia. O eixo de poder da Coreia do Norte, China, Rússia e Irã, é um eixo que representa uma ameaça real para o mundo. Economicamente, eles têm as reservas de petróleo. A Rússia é um grande posto de gasolina com um país. Você tem a China, que é o grande mercado sofisticado e um país tecnológico. Os norte-coreanos estão enviando tropas para a Rússia para lutar na Ucrânia. Então, o Irã é uma indústria que, teoricamente, sem as sanções americanas, poderia ter sido um ativo muito forte nessa aliança. O fato dos Estados Unidos, com apoio de Israel, terem impedido isso é estratégico para a paz mundial. Eu ouço muito dessas pessoas, os chamados woke, argumentando sobre essa guerra de Israel, dizendo que os Estados Unidos estão seguindo Israel. É exatamente o oposto. Essa guerra é os Estados Unidos salvando o mundo. Trump está prevenindo a guerra com a China. Trump está enfraquecendo uma ameaça real chamada ditadura, com armas nucleares em potencial, com mísseis de longo alcance a caminho do colapso. Disposto a levar o mundo junto? Isso é uma ameaça real. Graças a Deus, os Estados Unidos fazem isso e Israel está aqui ajudando-os agora. Entenda a importância da ajuda de Israel aos Estados Unidos.
Toda a Força Aérea Americana que veio para o Oriente Médio nos últimos 2 meses ainda não é igual à quantidade de força aérea que Israel tem no Oriente Médio. Hoje, isso significa que os americanos trouxeram entre 200 e 250 aviões caças que podem atacar no Irã. Israel tem 250 jatos de combate caças F-16, F-35, F-15 que podem atacar no Irã. É igual, e nós temos a logística no Oriente Médio muito mais fácil, e já provamos nossa capacidade para isso. Podemos atacar o Irã. Então é realmente impressionante. No maior conflito militar dos Estados Unidos em décadas, eles são iguais em termos de força, penetração e precisão nos alvos. O Estado de Israel, com 9 milhões de habitantes e cercado por inimigos, é impressionante. Continuando minha conversa com meu amigo, pilotos da Força Aérea, acho que não somos como a Força Aérea Americana. Somos melhores em muitos aspectos. Somos mais experientes. A operação em junho nos deu muito conhecimento. Desenvolvemos capacidades tecnológicas que os americanos não desenvolveram. Inteligência. Então, os americanos têm habilidades que nós não temos. Mas, novamente, entendendo a estratégia, é como se nesse aspecto não fôssemos mais o garoto pequeno da turma. Mas, repetindo, estamos apoiando a guerra americana, e isso remonta à doutrina estratégica de Trump. Trump não está procurando estados clientes que trabalhem para ele está procurando aliados fortes. E você pode ouvir Hegseth, pode ouvir o secretário Rubio. Eles estão falando sobre um parceiro em Israel que eles veem como confiável. Nenhum país no mundo é tão confiável quanto Israel. É isso que a América precisa hoje ao usar o poder militar. E de novo, falando das pessoas woke, essas malucas. Esses são os Tucker Carlsons do mundo, os Nick Fuentes, a Candace Owens e muitos outros. E talvez até Rowan, como é o nome dele? Rogan. Rogan. Israel aqui é um trunfo tão valioso para a América que eu acho que sem o apoio israelense, essa operação nem poderia acontecer. É assim que Israel é estratégico para a segurança americana e mundial. Isso é incrível, porque quando você analisa isso no contexto da China, Ahmed, em nossas muitas discussões, você sempre faz questão de me lembrar sobre o grande inimigo ou o grande alvo aqui que está ameaçando os Estados Unidos. E está claro o que você está dizendo, que Israel está vindo em auxílio dos Estados Unidos, no sentido de impedir que a China assuma a hegemonia global. Temos nossos próprios interesses e não queremos deixá-los de lado. Acha que isso está sendo comunicado ao povo americano? Não, acho que não pode. Por que não? Acho que não pode. Por quê? Acho que se... Ouça um podcast, povo americano. Se o presidente Trump ficar diante dos americanos e disser China, estamos tentando enfraquecer a China estrategicamente de forma indireta, isso basicamente é começar uma guerra com a China. Ele não pode dizer isso. Ele não tem permissão para dizer isso. Mas se você fizer as contas por um instante e olhar para o mapa, e eu acho que Trump entende o mapa, ele vê isso. Ele sempre negocia com tudo. E o poder militar é um ativo estratégico na negociação. Você tem uma ameaça militar crível ou uma ação militar crível. Ele usou a ameaça diante do Irã várias vezes. Ele já manifestou isso em uma ação real 2 vezes agora. A questão é como isso vai terminar. E é assim que vai projetar poder sobre a China. O fato de que o poder militar americano foi, digamos... Ninguém acreditava que os militares dos Estados Unidos usariam força contra outras instituições, o que fortaleceu a China. Todos temem o que a China pode fazer. Agora, é sobre munições, a quantidade que eles estão usando agora que não são enviadas para a China, para o Teatro do Pacífico. Esses são os balanceamentos que Trump está fazendo. E eu acho, e isso é novamente a teoria geral, Trump vê a batalha com a China como o objetivo número 1 a ser alcançado. Primeiro, trazer de volta o poder e a hegemonia americana. Segundo, enfraquecer a hegemonia chinesa e a ameaça deles de iniciar uma guerra em Taiwan. Como ele faz isso? Quais as fraquezas dos Estados Unidos e vantagens da China? Comércio. O comércio chinês com os Estados Unidos é estratégico e é um problema que a China seja tão forte, tão poderosa no comércio. Essas são as tarifas. 2, indústria militar e indústria tecnológica.
Trump desde 2024, quando assumiu o cargo, mas ele começou já no primeiro mandato, transferindo e começando a construir a indústria militar dentro dos Estados Unidos. Chips fora de Taiwan, isso vai enfraquecer a ameaça de destruir 90% dos chips importantes de Taiwan da TSMC. Isso também é um movimento estratégico. Terceiro, construindo aliados, indo e forçando a Europa a construir um exército ao dizer: eu não vou mais defender vocês. Isso obriga a Europa a criar uma indústria e poder militar. Não acho que esteja funcionando, pois a Europa é uma civilização morta, mas essa é a tentativa. Veja o Japão. Hoje está formando um exército. Trump apoia o novo premier do Japão, totalmente conservador, que adota postura firme e constrói um verdadeiro exército japonês. Esse é o objetivo, ter mais um aliado contra os chineses no hemisfério oriental, no teatro oriental. Olhando o mapa por um momento, estes são os equilíbrios que ele tenta reconstruir. O exército americano, e estou me repetindo, na operação contra os Houthis no Iêmen, novamente, defendendo 20% do comércio internacional no Estreito de Bab el-Mandeb. O mundo falhou em fazer isso durante o governo Biden. Trump foi até lá com um porta-aviões que não conseguiu defender aquela área. Eles perderam 3 aviões que simplesmente caíram do porta-aviões. Ele viu os militares e disse: precisamos reconstruir e mostrar que somos capazes. Por isso ele enviou todo o exército, toda a marinha para a Venezuela para ameaçar. Mostrou ser capaz de travar uma guerra curta e rápida. Só treinamento, aliás. E é muito treinamento. Acho que muita gente não percebe isso, talvez. Mesma coisa com a Segunda Guerra Mundial, né? Roosevelt tomou a decisão. Churchill queria que ele fosse direto para o combate no continente europeu. E Roosevelt disse: não, nós vamos lutar no norte da África, certo? Por um motivo, ele queria treinar as tropas americanas. Pelo que entendi do que você disse, após décadas, não sei quanto tempo desde que as tropas americanas, talvez desde a Guerra do Golfo. A maioria dessas pessoas provavelmente não está mais em serviço. Você está dizendo que Trump está reconstruindo, e não é só reconstruir, você está dizendo que ele está retreinando, está criando uma força? Sim, e Rexet está fazendo um trabalho muito bom nisso. E isso novamente projeta poder sobre a China. O outro ponto são os minerais. A China domina vários materiais de terras raras. Não vou entrar em detalhes, mas a China controlava entre 50% e 90% de vários mercados nesse setor. Esse é o futuro de muitas indústrias tecnológicas que os Estados Unidos precisam ter. Essencial. Essencial para a segurança nacional e tecnologia, muitas coisas necessárias estão sob controle da China. Trump também está trabalhando nisso. E o Irã tem muitas minas de minerais lá que podem ser exploradas. Não acho que seja o principal motivo, mas é mais um. Os Estados Unidos estão tentando, Trump está tentando, reposicionar os Estados Unidos de um lado, construir alianças internacionais economicamente, estrategicamente, militarmente e enfraquecer a China para evitar uma guerra com a China. Novamente, a China tem seus próprios problemas. A população está diminuindo e as taxas de natalidade estão desabando totalmente. Eles têm dívida interna, dívida nacional, assim como os Estados Unidos. É um sistema complicado, mas eles têm os mesmos problemas. Eles não são tão fortes. Você pode dizer que a dívida deles é maior do que o PIB deles. Claro, assim como os Estados Unidos. Assim como os americanos. Mas isso é dividido internamente, como nas províncias locais. É um sistema mais complexo, porém o argumento permanece. Eles têm problema de dívida, dependem de alavancagem e seu crescimento não é como alegam. Não há consumo interno equivalente ao americano. Novamente, sem entrar em muitos detalhes, mas uma ditadura em declínio é uma ameaça. Por isso, Trump aproveita a oportunidade agora, o que mostra a importância do timing e levanta questões sobre a operação. A questão do timing agora no Irã é uma dúvida. Porque quando os protestos aconteceram, o exército americano estava na Venezuela. Correto. Eles pensaram que isso seria mais para o fim do ano. Certo. Certo? Todo mundo está falando sobre isso. Certo. E nós sentamos aqui. Até 2027, talvez? Eu não disse isso. Mais tarde, em 26, sentamos juntos e eu falei: o timing não funciona. Isso não vai acabar bem, pois os Estados Unidos vão demorar para fazer isso. E se eles quiserem fazer algo agora, eles não têm cartas reais na mesa. Lembre-se, muitos dos nossos, acho que alguns do nosso público escreveram comentários dizendo que não tinham certeza. Eles não gostaram da resposta porque você estava sendo realista.
E você disse, realmente, eu tenho que dizer, foi um choque de realidade no podcast Truist. Volte 2 meses quando Ahmed Cohen explicou que isso não é verdade. Não há resposta imediata. As pessoas ficaram chateadas, mas você tinha razão, Amiad. Mas mesmo agora, eu não acho que uma mudança de regime seja a solução mais provável. Talvez seja uma solução desejável, mas a questão é se é provável. Olhe o que está acontecendo. O regime hoje, em uma conversa que tive com pessoas que estão na linha de frente no Irã atualmente, o regime ainda é forte, ainda controla o centro de comando e controle, ainda está operacional. É muito difícil derrubar um regime extremista forte. Sem tropas em solo. Sem tropas em solo é quase impossível. Esse era o argumento sobre Gaza, certo? Então vamos, claro, agora calcular a suposição de que a população vai protestar. Então os protestos começam cedo demais, 2 meses antes ou 3 meses antes. Agora, quais foram as baixas nos protestos? Então Trump diz que eles perderam 32 mil pessoas mortas pelos ditadores no Irã. Então eles perderam 30 mil pessoas e depois tiveram feridos. Certo, claro. Então você tem 30 a 60 mil pessoas, uma proporção de 1 para 1 ou 2 feridos, e depois eles prenderam. Mais 30 mil, 50 mil. Se você fizer as contas por um segundo, entre 50 e 150 mil pessoas, que eu acredito que a maioria são os líderes, as pessoas treinadas, os jovens que querem protestar de novo, eles perderam essas pessoas. É possível ter esses protestos de novo? Eu não sei, mas se você olhar para o mapa realista novamente, é possível ter tumultos? A resposta é que eles vão ter tumultos porque tem um problema econômico, um problema de energia, eles têm muitos problemas internos. Mas será liderado pelas pessoas que eu acho que os Estados Unidos treinaram e planejaram para liderar? A resposta é não. Seria fácil? A resposta é não. Acho que vai demorar bem mais do que esperamos. Sabe, aqui eu quero que a gente aprofunde em algo onde a China e o Irã estão ideologicamente alinhados. A China não queria, é claro, que o regime iraniano ficasse chateado, porque eles estão apostando no regime iraniano. Eles investiram 400 bilhões, algo entre 400 bilhões e 1 trilhão de dólares no Irã. 2 empresas chinesas foram as principais responsáveis por implementar o software de reconhecimento facial na China. Todo o firewall que a China tem usado para bloquear a internet foi criado pelos próprios chineses, ou seja, a China deu ao Irã os instrumentos para reprimir sua população. Acho que isso muitas vezes é ignorado, como você disse. Todas as pessoas que participaram foram documentadas. Assim que o regime, sabe, assim que a ameaça meio que, quando nós desviamos o olhar por um mês enquanto os Estados Unidos usavam suas forças, houve retaliação por parte do regime. Eles sabiam o endereço de cada pessoa. A China os preparou para isso formando um elo ideológico. Acho, me corrija se estiver errado, que algo semelhante existia com a Venezuela. Sim, então Maduro era muito próximo da Rússia, da China, do Irã e da Coreia do Norte. Era essencial para os Estados Unidos derrubar Maduro. Até agora, porém, como a China e a Venezuela, quero dizer, isso é realmente ao redor do mundo todo. Como eles organizaram isso? Como a Rússia e Castro. Um país olha para um mapa, tem uma cena linda de A Diplomata, em que o vice-presidente, na 2ª temporada, mostra para o embaixador: é aqui que eu moro no mapa do mundo. Netanyahu sempre tira fotos em que o fundo é o mapa do mundo. Tipo, é aí que eu moro. Então, Netanyahu acha que é mais centralizado no Oriente Médio, mas é aí que eu moro. Acho que há um mapa mundi atrás de nós agora. A maioria das pessoas não sabe o significado da geografia, a importância da geografia, o que ela significa e como ela influencia as coisas. Hezbollah possui ativos na América do Sul de modo difícil de compreender. Fale sobre o submundo. Desculpe, eu sei que é fora do assunto, mas fale sobre esses voos clandestinos indo e voltando da Venezuela para a lavagem e para a China, certo? Então, eu não sei os detalhes disso. Não quero discutir coisas que eu não sei exatamente os detalhes, mas basicamente, as sanções americanas impedem o Irã de exportar de forma direta para a China. Isso ameaça o seguro, o navio e muitas outras coisas. É por isso que você precisa lavar o petróleo, trocar de navio no meio do mar. Muitas pessoas renomeiam navios e... Existem várias formas de fazer isso. Não conheço os detalhes, então prefiro não discutir, mas eles precisam exportar seu petróleo e estão conseguindo com a Venezuela. Não é só exportando pela Venezuela. A própria Venezuela, mesmo com as sanções, está exportando petróleo para a Rússia, para a China.
Novamente, essas coisas são uma forma de superar as sanções. Você segue isso e, de novo, é uma fraqueza. O custo é menor sob sanções. Você precisa dar um desconto de risco de 30% no petróleo. A mesma coisa acontece com a Rússia. Então, a China está comprando gás e petróleo muito baratos graças às sanções. Mais uma vez, a lei das consequências não intencionais torna a geopolítica caótica e complicada. O verdadeiro desfecho que enfrentará o campo de batalha entre americanos e chineses será como essa guerra vai terminar. E se eu puder delinear 3 cenários possíveis aqui, além do otimista, sim, como reza Pahlavi, chegando, pousando e assumindo o controle do país, o que eu acho que é O filho do... filho do chá. Eu acho que esse é o evento mais improvável de acontecer. Por que isso? Porque o regime ainda é forte, ainda controla. Você não pode derrubar um regime sem ter tropas em solo de várias maneiras, e os Estados Unidos não têm tempo para esperar para chegar lá. Então, por causa da questão do tempo aqui, um dos cenários é o martelos da meia-noite. Fim de jogo. Isso significa que Trump diz: nós acabamos com o regime, destruímos todas as defesas aéreas deles. Vamos fazer um acordo. Vocês não fechem o Estreito de Hormuz e teremos um Irã bem enfraquecido. O povo não está salvo. Eles ainda terão problemas econômicos, pois as sanções continuam vigentes. O dinheiro e o gás ainda irão para a China. O gás ainda vai continuar indo para a China, mas os Estados Unidos demonstraram poder. Os Estados Unidos ainda verificaram a estabilidade do petróleo e da economia no mundo sem perder muito, destruíram os mísseis e, principalmente, destruíram a capacidade do regime iraniano de ameaçar o Oriente Médio. Eles conseguiram estabilidade no Oriente Médio porque a China quer instabilidade lá. Discutimos isso sobre a Síria e vale também para o Irã. O objetivo de Trump é alcançar estabilidade com o Irã enfraquecido, seja com este regime, seja com um regime local que não seja extremista como este, mas também não seja um regime democrático liberal livre, mas sim um regime diferente. A terceira opção é o caos. Acredito que o caos seja o pior cenário para os Estados Unidos. Isso enfraquece. Por isso, provavelmente, acredito que esse regime vai permanecer de alguma forma muito enfraquecido, com os protestos dentro do Irã aumentando. Mas levará cerca de 2 ou 3 anos para que o regime enfraqueça o suficiente para possivelmente ser derrubado por protestos. Ele iniciou o processo para derrubar o regime, mas isso não ocorrerá nas próximas 3 ou 4 semanas. E os Estados Unidos não podem pagar o preço de ter uma guerra continuando por mais 3 ou 4 semanas além de março. Certamente não com esses preços do petróleo. $1 do dinheiro de defesa que é gasto pelos Estados Unidos no Oriente Médio, seja no Estreito de Hormuz ou lidando com o Mar Vermelho e o transporte marítimo internacional, é $1 que não vai para a campanha do Pacífico, correto? Não está indo para a China e Taiwan. É justo dizer isso? Porque esse é um dos argumentos que se faz, que o objetivo da China é usar esses proxies para tirar a atenção dos Estados Unidos, focar no Oriente Médio, drenar recursos para que os Estados Unidos não possam enfrentar uma guerra. A resposta é sim e não. Os Estados Unidos conseguem realmente enfrentar guerras em 2 frentes? Então a resposta é, primeiro, numa guerra em 2 frentes, a resposta é não. A pergunta é, os Estados Unidos conseguem ter uma guerra em uma frente só? Ok, essa é uma pergunta real. O exército americano é grande, muito financiado, mas consegue se sustentar com a quantidade de construção naval? É a indústria. Guerra é indústria. E os Estados Unidos hoje não possuem essa indústria. Por isso, o principal que compram com essa operação é tempo. Tempo para construir fábricas que produzirão bombas, triplicar ou quadruplicar a capacidade de construção naval, produção de munições, fabricação de aeronaves e tudo que os Estados Unidos precisam para se preparar para a frente chinesa. Então, o objetivo dos Estados Unidos, o objetivo de Trump, é ganhar tempo. E eu acho que agora é uma maneira muito barata de ganhar tempo. Isso significa que cada dólar investido em operações no Oriente Médio, hoje adia a guerra com a China em 5 anos, 10 anos, ninguém sabe exatamente. Mas eu acho que isso projeta poder suficiente, prova que os Estados Unidos não vão ficar esperando para ver a China tomar o Japão, tomar Taiwan. O Japão vai se reconstruir e o mundo está voltando a um lugar onde a dominância americana está retornando para prevenir guerras. Lembre-se, a principal coisa que previne a guerra é um exército forte. Certo, e um exército crível. Sim,
ameaça militar crível que você tem a capacidade de lutar contra isso? O que fez, e a Segunda Guerra Mundial é o melhor exemplo, mas não o único, o que permitiu que Hitler tentasse dominar a Europa e, na verdade, conseguisse, foi a fraqueza da Europa. Ele supõe que os Estados Unidos e a Europa não atacarão preventivamente a Alemanha, pois não responderiam devido a forças armadas antigas e falta de investimento militar. E se você constrói um exército, pode fazer um ataque relâmpago rápido contra a Europa e aproveitar o período de tempo em que o exército está se preparando para uma guerra, enquanto você já está preparado. Essa questão do timing é crucial. Se você observar a China, ela construiu um exército. Os Estados Unidos é questionável, a indústria está fraca. Europa e Japão não têm indústria militar. Isso tudo está mudando. Então, ganhar tempo é estratégico aqui. E a operação no Irã, primeiro, quebra o eixo, tira um da mesa. A Rússia saiu do jogo com a guerra na Ucrânia, sangrando nos últimos 4 ou 5 anos. Em segundo lugar, isso preparou os militares. Isso destaca a importância de ter um exército, aprender lições, reconstruir as forças armadas e mostrar à China que estamos dispostos a usar poder militar. Então, tudo isso junto, sim, enfraquece e diminui a quantidade de munições que você tem para o teatro chinês, mas te dá tempo para criar uma indústria mais importante e estratégica para isso. Me dê um prazo. Quanto tempo, com base no que estamos vendo nos Estados Unidos hoje, você estima? E eu entendo que não temos todas as estatísticas e números, mas aproximadamente até que os Estados Unidos estejam desenvolvidos ao ponto de estarem claramente no nível necessário para confrontar a China ou uma guerra aberta. Estamos falando de mais alguns anos? Minha dúvida é se isso vai além do Trump. Sim. Quem vai vir depois do Trump? Eu sei que isso é quem pode. Minha bola de cristal por um segundo. Não, mas considerando ideias do Partido Republicano, a meada, acho que é uma pergunta válida. O presidente Trump mudou totalmente as regras do jogo mundial. Eu não sei se alguém pensava assim antes. Talvez ele pensasse assim no primeiro mandato. Eu nem tenho certeza. Certamente Obama não pensava porque foi exatamente o oposto. O mundo achava que os Estados Unidos não tinham uma ameaça militar credível. Se não for Donald Trump, quem no partido pode seguir essa doutrina? Primeiro de tudo, hoje você tem que é o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele definitivamente é uma parte significativa dessa doutrina. Sem ele, acho que a Venezuela não estaria no plano. Acho que, de certa forma, ele representa uma versão atualizada dos neoconservadores do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O que é um fato. Ele faz isso de forma sofisticada, sem os erros dos neoconservadores, mas reconhece a importância de uma hegemonia americana. Esse é um ponto. Mas na política, quando você usa a força de um lado, sempre surgem forças contrárias contra você. Eu acho que o sucesso do Trump, o movimento MAGA, despertou o movimento woke, o que vai colocar em risco o sucesso dos republicanos em 2028. Eu acho que a política é muito difícil de analisar no nível político, mas você pode falar sobre o mundo das ideias. Então, o Partido Democrata nos Estados Unidos tem um problema. É extremamente radical e woke. E no sistema político americano, você tenta chegar ao centro. E há um problema para os democratas se moverem para o centro. No Partido Republicano, Trump estava à margem no início, mas foi para o centro. Hoje é um presidente de centro que entende os prós e contras. E ele é uma pessoa de verdade. Pessoas da esquerda estão dispostas a votar no Trump hoje. Você pode guardar isso e ver isso na eleição de 2024. E então, a pergunta é, quem vai ser um presidente de centro para os Estados Unidos? Então, isso depende do momento, obviamente, mas eu acho que J.D. Vance não é a resposta. J.D. Vance tem apoio nas margens do Partido Republicano, na ala mais ruidosa do Partido Republicano. Mas eu acho que o verdadeiro apoio para vencer eleições, Marco Rubio vai levar vantagem. Sim, olhando para as eleições de 2028, acho que Marco Rubio será o indicado. Hoje as pesquisas sobem, mas acho que isso não importa. Elas não significam nada. As pessoas terão que avaliar sua capacidade de vencer.
Gavin Newsom, do lado democrata, começa a se mover para o centro ao perceber isso. Mas a radicalização da extrema-esquerda no Partido Democrata é complicada de liderar de uma forma moderada. A questão vai ser: será que a direita woke vai lutar contra os republicanos moderados ou vai concordar em aceitar a estratégia de centro? Essa é a principal diferença entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. Republicanos de centro enfrentam quem desafia a direita woke, marginalizando-os de volta ao lugar deles. Tucker Carlson não é forte. Ontem à noite, Ted Cruz atacou Tucker Carlson diretamente. Comentaristas como Ben Shapiro, Mark Levin e outros também criticaram Tucker Carlson. Até J.D. Vance, antes grande amigo de Tucker Carlson, agora está quieto, percebendo o custo político que enfrentará. E o filho do Tucker é seu secretário de imprensa. Olhando o mapa de novo, ainda é cedo e difícil, nenhuma bola de cristal pode prever. Mas se você analisar com base nas tendências da política, ideias, equilíbrios de poder, sem um erro real de Trump levando a América a uma crise financeira ou algo assim, ou mesmo sem ter muito sucesso. Tipo, ele está indo bem e está fazendo essas coisas gigantescas, estratégicas e importantes que não vão se manifestar no mandato dele. Eu acho que as chances de termos Marco Rubio liderando a próxima administração são muito altas na minha perspectiva, e ele vai continuar a doutrina de Trump. Vou encerrar. A conversa foi fascinante. Tenho só mais uma pergunta. Focamos nos interesses dos Estados Unidos nesta guerra, reconhecendo que Israel tem seus próprios interesses, mas estamos ajudando os Estados Unidos como aliados de verdade. Qual é a visão de Israel sobre a China? Quero dizer, esquecendo os Estados Unidos, como isso nos afeta, como isso nos impacta. Quero dizer, nós temos um porto em Israel, um dos nossos maiores portos em Israel é de propriedade dos chineses, operado pelos chineses. Nos dê um pouco de perspectiva sobre isso. Então, uma história que vai mostrar a ignorância dos israelenses em relação à ameaça chinesa é que o exército israelense comprou para seus coronéis carros chineses. Agora, se você disser para um americano comprar um carro chinês, é como colocar um espião dentro da sua casa. Parece que todo o exército ou seus oficiais compraram, mas depois cancelaram e revenderam. Hoje, não é possível acessar as bases do exército com carros chineses. É seu carro particular, com pessoas da reserva do exército. Você consegue, tem câmeras e chineses. Isso não está nem na consciência dos israelenses. Participei de um grupo de trabalho com americanos e israelenses sobre a China. Os israelenses, inteligentes e informados, acham tudo bem em relação à China. A segunda história é que, após vencer no final de 2022, Netanyahu aguardou um convite de Biden para a Casa Branca, que não ocorreu. Talvez Biden tenha esquecido disso. Essa é uma resposta. Mas eu acho que ele não queria convidá-lo. E então, Netanyahu calculou o que deveria fazer. E Xi Jinping anunciou que Netanyahu irá à China daqui a um mês. Um dia depois, ele foi convidado pela Casa Branca. E isso é importante porque está relacionado à conversa anterior. Uma estratégia de América, em primeiro lugar, está correta. Os Estados Unidos precisam cuidar de si mesmos e do seu sucesso econômico e segurança. Concordo, mas isso também significa Israel em primeiro lugar. Israel não pode confiar numa América que pode trair Israel. O significado disso, se lembrarmos da guerra com Biden, não enviando tropas, tentando pressionar Israel a se render na guerra, a parar a guerra de todas as formas possíveis. Parando, não fazendo doações, vendendo munições, com uma estratégia de longo prazo baseada nessa cadeia de suprimentos. Israel vai ter que diversificar. E diversificar significa construir relações com a China. Se os Estados Unidos querem que Israel se afaste da China, não vendendo portos para os chineses, não fazendo negócios com os chineses, eles vão precisar ser muito mais confiáveis com Israel em seu relacionamento. Estou dizendo isso porque sempre há uma troca. Você pode ver o relacionamento de Israel, digamos, com a Rússia. Ainda mantemos boas relações com a Rússia hoje, apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia, na qual, moralmente, obviamente, a Rússia é a agressora aqui. O lado ruim é a Rússia e os mocinhos são os ucranianos. Mas nós não podemos nos basear em apenas um apoiador chamado América. Temos que diversificar
Índia, e é por isso que a visita de Modi na semana passada, ou há 2 semanas em Israel, é estratégica. Se quiser ver, as opções de Israel são construir um forte vínculo com a Índia e manter algum relacionamento com a China. Se perdermos a China, precisaremos de outra solução. Os israelenses não percebem profundamente a ameaça chinesa, vendo-a mais como oportunidade econômica do que competição. Se a América não for confiável, precisamos buscar outra opção. Então, a batalha americana contra a China, na verdade, é um ponto cego dos americanos sobre Israel. Amiad, quero dizer que sinto que você elevou essa conversa a um nível que ouvi pouquíssimas vezes com tanta análise e estratégia sobre o que realmente está acontecendo aqui. Estive no Piers Morgan no início desta semana, estive em outros canais. A pergunta é sempre: Israel, por que os Estados Unidos estão nessa guerra? Acho que você acabou de dar o contexto. E talvez seja muita coisa para a pessoa comum lidar, mas se parece um pato e grasna como um pato, provavelmente é um pato. Acho que você acabou de revelar um grande problema, que é o fato de muito disso ter origem na China. Acho este episódio incrível. Encorajo ouvintes e espectadores a enviarem perguntas e comentários. Vamos selecionar alguns para responder durante a semana. Obrigado pela sabedoria e insights. Muito obrigado por me receber.